resolveu fazer essa live aqui meio no susto, e a gente não tem muito esse hábito, né, Pá? Então, É, vocês têm que ter um pouquinho de paciência com a gente aqui nesse processo, mas a gente resolveu que a gente vai ficar boa nisso, né? A gente resolveu que vai ficar. obrigada. Então, hoje nós vamos falar sobre algo que tem não vou dizer incomodado, que não é bem um incômodo, né? Mas é algo que tem aparecido na nossa mente muito, que é a gente, na verdade, né? Vou começar me apresentando, a Paula depois, né, se apresenta e a gente conta por que que a gente está aqui. Eu sou a Alessandra Baroni, quem não me conhece, né? Eu sou avaliadora da SEGECRE, sou engenheira de alimentos, sou avaliadora líder e técnica. Oi, Cá! E, e tenho, nos últimos 15 anos, me dedicado a processos de acreditação 17.025 e tenho atuado como avaliadora líder e técnica área de alimentos, né, que é a minha área de meio ambiente, algumas outras áreas também. E, e também sou consultora do treinamento. Pronto, pá. Bom, meu nome é Paula Seton, eu sou engenheira civil, eu atuo desde 92 na área da qualidade e como avaliadora da SEGECRE há 21 anos. Também eu tenho uma empresa de consultoria, a Seton, e eu dou consultoria, auditorias internas, treinamentos ligados a outras normas de sistema de gestão também, mas o meu foco sempre foi, minha paixão sempre foi a 17025. E aí, eu e a Lê, a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre as avaliações remotas, mas do lado do laboratório, né, que a gente tem percebido várias questões, várias dúvidas que os laboratórios têm perguntado para a gente, inseguranças. Os laboratórios, eles não sabem se eles realmente estão preparados para passar por avaliações remotas, e é importante que eles sim estejam, que eles estejam seguros ao solicitar uma avaliação remota. E, então a gente vai conversar sobre isso. Foi por isso que a gente resolveu fazer essa live, conversar um pouquinho com vocês. Bem, vamos começar contando como é que a gente chegou aqui, né, pá? Isso. Faz o quê? Uns 2 anos, mais ou menos, que eu tenho usado técnicas de auditoria remota, a Paula também, com os clientes que a gente faz auditoria interna. Alguns clientes que são longe, alguns que tinham alguma certa dificuldade, então a gente já tem usado essa técnica de auditoria remota para alguns requisitos. Eu, particularmente, não tinha usado auditoria interna remota para requisitos técnicos, acompanhamento de serviços, acompanhamento de ensaio. E aí, quando entrou esse ano, a gente nos foi impulsionada, né? A gente meio que se sentiu obrigada a percorrer esse caminho. Então, tanto eu quanto a Paula vai contar um pouquinho da experiência dela também. A gente tem feito auditorias internas remotas desde o começo desse ano, e quando entrou a pandemia, eu fiz auditoria interna da parte técnica, de acompanhamento de serviço. Inclusive, foi com a Paula, né, Pá? Sim. E aí foi um grande desafio que a gente teve. A gente vai contar um pouquinho da nossa experiência. Algumas coisas deram super certo, outras nem tanto. E a partir desses desafios que foram apresentados para a gente durante essa auditoria interna, é que a gente meio que percebeu que tinha uma necessidade da gente estruturar essas auditorias internas remotas. E aí, a convite da Maria Helena, no começo de julho, meio de julho, mais ou menos, né, Pá? A É. gente começou a ministrar cursos de auditorias remotas. A gente fez 4 turmas de 16, não, 12 horas, né? 12 horas Doutora, de sim. curso para auditores internos. E no decorrer desse curso, a gente estava já na última turma, das 4 turmas. A SEGECRE publicou a NIT-DICLA 78, né, Pá? E aí a gente, então, se propôs a fazer um treinamento na NIT 78 para avaliadores. E na semana passada, né, a gente encerrou a terceira turma de avaliações remotas pela SEGEC. E nesse processo a gente percebeu, já começaram as avaliações remotas, aí tudo meio que atropelando, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então acabou que a gente achou que
era um bom momento para a gente começar a usar as técnicas todas que a gente desenvolveu e todas as abordagens que a gente meio que foi testando ao longo desses meses, né? Ao longo desses cursos e essas experiências, que foi uma troca muito rica de experiência que a gente teve nesses cursos que a gente ministrou, com um monte de colegas, inclusive tem muitos colegas que estão aqui com a gente hoje. E a gente percebeu, olha, a gente está trabalhando lá com os avaliadores, os auditores, e o laboratório fica perguntando para a gente que ele está meio perdido, o que ele tem que fazer. Então, a gente falou, não, a gente agora tem que orientar as organizações para ajudar a elas a se organizarem, né, e trabalhar para poder participar, então, dessas avaliações remotas. Né, Pá? Isso. Então, aqui a gente vai conversar bastante, colocando essas experiências que a gente veio tendo, esses treinamentos que a gente deu, tanto de auditoria interna remota, quanto de avaliação remota, segundo a NIT-DICLA 78, eles trouxeram muitas experiências para a gente trocou muitas figurinhas com os auditores, avaliadores, especialistas, gestores de acreditação também participaram, vieram privilegiar a gente ficou muito, muito honrada, né? Pessoas que a gente admira, que a gente aprendeu muito e veio também participar com a gente. Então foi uma troca muito rica, e isso fez a gente crescer cada vez mais e amadurecer esses conceitos. Fora as avaliações também que a gente já está fazendo remota, né? Que a gente, como a Lê falou, a gente começou fazendo as auditorias internas remotas, e aí, a partir de setembro, começaram as avaliações pela SEGECRE, né? E isso também, com a estrutura que a gente criou, com os formulários que a gente criou, com toda a estratégia que a gente criou, a gente realmente conseguiu chegar, tanto em avaliações quanto auditorias, com a mesma qualidade de uma presencial. Não perde nada para uma presencial. A gente consegue fazer as avaliações com a mesma qualidade, com o mesmo conceito. E aí a gente vai colocar um pouquinho isso para vocês. Mas antes, vamos falar o que é avaliação remota, né? Qual a definição de avaliação remota? É a avaliação de um local físico ou sítio virtual de um organismo de avaliação da conformidade utilizando meios eletrônicos. Ou seja, uma avaliação, né, de um local físico, e aí a gente faz aqui, como a gente está conversando aqui agora, né, a gente está usando meios eletrônicos, ferramentas eletrônicas, né, tecnologias de informação e comunicação, para poder fazer essa comunicação e essa avaliação. Existem formas de avaliação na SEGECRE, né? Tem a avaliação presencial, que são as que a gente sempre fez, que a gente está acostumado, que a gente, né, já não tem problema nenhum com relação a isso. E aí entraram as avaliações remotas e as híbridas. O que são as híbridas? As híbridas é uma mistura, pode ser que um determinado avaliador precise acompanhar um determinado serviço presencialmente, por algum motivo, e o restante da equipe faça remoto. Ou podem ser alguns dias presenciais, alguns dias remotos. Então, são as avaliações híbridas, também tem essa possibilidade. Tá? Quais são as vantagens das avaliações remotas? Bom, a primeira vantagem que vem à mente de todo mundo, assim, quando você conversa com os laboratórios, é redução de custos com despesas de hospedagem, passagem, alimentação da equipe. Para a equipe tem uma grande vantagem, que é o deslocamento, o tempo de deslocamento, que realmente, dependendo da situação, é bem cansativo, né? Nós, às vezes, temos que viajar um dia inteiro para chegar em determinado local para fazer uma avaliação. Então, para a gente também tem essa vantagem como equipe. Outra vantagem é quando a gente tem instalações associadas, às vezes teria que ir para uma outra instalação fazer parte da avaliação. Então, quando você está na remota, você não importa onde você está, você consegue se comunicar com todo mundo de uma forma fácil e prática, né? A segurança tanto da equipe quanto do laboratório com relação ao Covid-19, isso está sendo um transtorno realmente grande, né? Porque as equipes, elas estão reduzidas, porque a SEGECRE tem avaliadores
que são, né, do grupo de risco, avaliadores que nem sem ser do grupo de risco, não se sentem à vontade mesmo em fazer avaliações presenciais, têm essa insegurança por conta tanto do local que ele vai passar alguns dias, quanto todo esse deslocamento, né? E também os laboratórios têm sentido essa insegurança. Muitos laboratórios, a gente já viu que tem laboratórios que pedem teste de Covid para a equipe, e a equipe também pede para o laboratório. Então, fica aquela situação, aquela insegurança, né? Até eu vejo quando eu faço as presenciais, algumas presenciais, quando eu tenho que ver algum registro no computador do laboratório, que normalmente a gente fica do ladinho ali vendo quando não tem Wi-Fi, alguma coisa, a gente fica com aquela insegurança, né? Porque a gente tem que ficar perto, tem que ir ali. Então, assim, essa insegurança tem, ela existe, né? A gente não, a gente está vivendo no meio disso. Então, eu acho que eu coloquei as principais questões, né? Ali esqueci de falar alguma vantagem importante, acho que não, né? Eu acho que, na verdade, a gente. É bom frisar, né, Pá, que a gente, na verdade, está fazendo já avaliações remotas presenciais. Sim. Não Sim, é? Essa eu semana eu senti fiz uma isso. avaliação. Todo o sistema do cara estava no computador. Aí eu estava do lado dele. É. Não, e teve uma outra avaliação também, que eu estava fazendo a avaliação, estava todo mundo em home office, e o laboratório veio o pessoal veio para o laboratório só para receber a gente, só para receber a equipe. Então, tava os dois técnicos que iam fazer o ensaio e a menina da qualidade comigo ali. As outras pessoas que eu tinha que avaliar, comercial, compras, RH, foi tudo remoto, porque eles estavam home office. Então, eu estava numa presencial fazendo remota. Então, eles compartilhavam tela para me mostrar os registros e a entrevista. Então, realmente é isso mesmo, né? A gente já está fazendo um misto dos dois, né? Na É. verdade, a gente já está fazendo. Agora, eu acho que assim, frisar que a questão do custo, né, é uma questão relevante, mas a verdade é que tem outras vantagens na variação remota, além de simplesmente da gente imaginar que vai ser mais em conta. E também tem a questão ao contrário, né? Do laboratório achar que talvez ele vai ser avaliado de uma maneira mais branda, É, porque ele tem uma avaliação remota. tem E é isso um leve também. engano, né? Acho bom a gente frisar isso, né? Que Porque não tem, a não tem isso. verdade é que o avaliador está concentradão na avaliação remota, né? Ele está focado, né? Ele tem um foco. Então, assim, a gente tem que um pouco imaginar que a gente, na verdade, essa realidade está apresentada. A gente não tem muito o que fazer com ela, né? Sim. Eu estou pensando, hoje eu pensei muito sobre a segunda onda do Covid, muito, muito. É. E hoje eu fiz uma reflexão com meu primo e pensando que, assim, talvez o mundo, da maneira como a gente conheça, né? Talvez ele não exista mais. Esse mundo que a gente chegava no lugar, abraçava as pessoas, talvez não exista mais. A gente vai mudar, vai ter um outro patamar, vai ter um outro jeito. Então, saber trabalhar remotamente é uma realidade irreversível, ela não é uma questão para esse momento. Ela não é uma questão para esse momento, é algo que vai acontecer de maneira permanente. Então, o domínio das técnicas, entender, a Europa está na segunda onda. Alguém falou que eu não consigo enxergar bem. Eu também estou tentando enxergar aqui. Ó, a Beth está falando, ó, o número de contaminados e de mortos aumentou. É tudo isso, é verdade. Assim, a gente deu uma relaxadinha. E deu uma relaxadinha, alguém escreveu, eu não consigo acompanhar. Alguém escreveu, a gente deu uma relaxada, o Covid já voltou. E se você parar para pensar, esse vírus não é dos piores vírus que tem. E a gente pode, se continuar lidando com o planeta dessa maneira, pode piorar muito. Então, eu acho que assim, a gente vai ter que aprender, a gente tem que se organizar, a gente vai ter que lidar e bola para frente. Não tem o que fazer. É uma nova realidade, a gente encara e manda ver. Não tem o que fazer. Pessoal, se vocês quiserem escrevendo perguntas, podem perguntando, a gente vai interagindo e a gente vai esclarecendo aí quem quiser fazer comentário.
Nem A sabemos gente que nunca onda mais adorei. A gente vai na onda, vai na onda. Bom, Ô, Paulinha, mas explica para nós, qualquer um pode fazer avaliação remota? A CGEC então, está liberando geral aí? Como é que é o então, negócio? vamos falar isso agora, né? Então, a SEGEC, ela escreveu a NIT-DICLA 78, ela publicou a NIT-DICLA 78 em setembro de 2020, e lá tem algumas políticas, tanto relacionadas para os OACs, para a equipe avaliadora e para todo o processo relacionado a essas avaliações remotas. Como que funciona? Como que eu posso passar por uma avaliação remota, né? Então, eu sou um laboratório, eu sou um OC, e eu tenho interesse em passar por uma avaliação remota. A partir do momento que o laboratório recebe a indicação da equipe, né, a definição da data da avaliação, o laboratório ele pode solicitar que a avaliação seja remota para o seu gestor de acreditação. Com base nessa solicitação, o laboratório vai preencher um formulário, vai responder algumas perguntas relacionadas aos recursos, se ele realmente tem condições de passar com uma avaliação remota. E aí, o gestor de acreditação tem um checklist, onde ele também vai avaliar toda a situação relacionada àquele OAC e vai definir se pode ou não fazer avaliação remota. Só que quem dá essa aprovação final é a chefia da DICLA. Então, em qualquer situação, mesmo as situações que tem aqui na NIT-DICLA 78, que a gente vai falar um pouquinho, quando é possível fazer remota, mesmo nas situações, passa por todo esse processo e a chefia da DICLA vai autorizar ou não a realização das avaliações remotas, tá? E aí, quando não pode, né? Quais são as situações que nem tem jeito, nem adianta pedir avaliação remota que não rola, não vai dar para fazer remota, né? Quando for uma avaliação inicial, então inicial não tem como, né? Uma avaliação inicial é uma primeira acreditação, não tem como ser remota, então pelas regras da SEGECRE tem que ser presencial. Quando for uma avaliação para interromper uma suspensão que foi iniciada pela SEGECRE. Então, o OAC que teve uma suspensão, e ele tem que passar por uma avaliação para interromper essa suspensão. Também não tem como ser remota, obrigatoriamente essa avaliação vai ser presencial, não adianta pedir. E o OAC que tenha não conformidades, reclamações, denúncias, resultados de ensaio de proficiência que possam impactar nos resultados dos serviços prestados. Ou seja, são situações que realmente são críticas, que já demonstram que o OAC não tem como passar para avaliação remota. Só que esses OACs, eles podem desconhecer essa ANIT 78, né? E ele vai lá e pede uma avaliação remota. Então, no momento que o gestor de acreditação preenche o checklist dele, já tem essas situações ali, então ele já ali, de cara, ele já vai barrar, né? Então, assim, é importante a gente ter consciência das situações que a gente não pode. Agora, quando pode, né? Quando pode, assim, deixando claro que esse pode, sempre a DICLA tem que autorizar, a gente tem que deixar isso muito claro, porque não é porque está escrito pode, então já, né? Já está certo que eu vou passar por uma remota. Quando pode, né? Ale, pode falar aqui, você fala das extraordinárias agora. Pode, bem, para provedor de ensaio de proficiência e produtor de material de referência, pode para as reavaliações também. Então, toda a reavaliação está liberada. Para laboratório, são as situações que a Paula falou. É laboratório que não está naquelas condições que ela falou, de não conformidade, ou inicial, ou está suspenso por orientação da SEGECRE. E aí as extensões, se a extensão de escopo não for uma extensão que inclua novos serviços, ou inclua novas técnicas, ou inclua algo que não está no escopo acreditado ainda, aí não pode. Inclusive, passei por uma situação recente, que o laboratório pediu, tinha uma situação, o laboratório queria, a avaliadora técnica também, eu também, porque tinha que viajar agora em dezembro, ela tem que viajar de um lugar muito longe,
E a gente fez essa licitação, perguntou, e a Dicla não autorizou, porque era uma extensão que incluía áreas de atividade diferentes daquela que o laboratório era, inclusive classe de ensaio, que o laboratório já estava acreditado, então não pode. Agora, quando você quer uma extensão, que você aí, organização de avaliação da conformidade, organismo de avaliação da conformidade, que você já quer pedir uma extensão, mas você já está acreditado para aquela técnica, é uma extensão de analito, você tem um ensaio de metais, você quer incluir analito, você tem ensaio de cromatografia, quer incluir analito, você já tem técnicas gravimétricas, quer incluir outras técnicas gravimétricas, a mesma coisa que é para ensaio microbiológico, você já tem vidas, por exemplo, para fazer salmonela, que é incluir listéria. Então, quando você já tem técnicas, você pode pedir uma extensão. Essa extensão pode ser documental, pode ser só no RED. Ou essa extensão, ela vai acontecer de maneira remota. Ela pode acontecer de maneira remota. Ou ela vai ser presencial, vai ser híbrida e tal, né? Mas essas são as situações que hoje são permitidas. Essas avaliações, uma vez que acontecem remotamente, elas vão intercalar com avaliações presenciais por conta da 17.011. Então, se acontecer remota esse ano está acontecendo muitas remotas agora, a próxima obrigatoriamente tem que ser presencial e a gente espera que a próxima vez a gente esteja aí liberado para poder fazer as avaliações presenciais. Então, eu acho que a gente vai entrar nesse ritmo aí, ó, de uma presencial, uma remota, uma presencial, uma remota, e só ter presenciais quando tiverem extensões, quando forem iniciais, quando tiver alguma extensão mais crítica, né? Extraordinárias também, avaliações extraordinárias também, a gente pode fazer remota. É verdade, pode ser com mudança de endereço, né? Inclusive, vários colegas nossos já fizeram avaliação de mudança de endereço. De signatário. De mudança de 100% de signatário, que acontece muito em calibração, ensaio é menos, né? Em calibração acontece mais. E também de avaliação de acompanhamento. Acompanhamento, Né? isso. Elas podem ser avaliações remotas também. Avaliações para produtor de material de referência e provedor de ensaio de proficiência, elas podem ser remotas para extensão, para reavaliação, desde que aos ensaios que são feitos para homogeneidade, estabilidade para PEP, homogeneidade, estabilidade e caracterização sejam feitos em laboratórios acreditados. Se não forem, não pode. E tem mais um adendo, pá, mas é que aí talvez a gente não esteja no público correto. Mas todas as avaliações internacionais, obrigatoriamente, Sim. elas são avaliações remotas até junho, né, pá? Junho do ano que É. vem. Todas vão ser 100% em qualquer modalidade de avaliação. A Beth está perguntando se quando tem muito avaliador, que é difícil ser remota. Ó, Beth, é verdade, mas tem solução, viu? A gente já provou que tem. Inclusive, já teve OAC de muitos avaliadores sendo avaliados de maneira híbrida, né? Híbrida. Mas tem sim, tem. Mesmo num laboratório desafiante como o teu, eu acho que daria. E eu acho que vai até acontecer comigo daqui a pouco, em pouco tempo, vai rolar uma coisa dessa aqui. Imagino. O João está fazendo uma pergunta aqui também sobre o envio, né, dos documentos, registros, se é antes ou depois. A gente pede antes. Os documentos, os registros são solicitados antes da avaliação e até 15 dias antes da avaliação, 30 dias a gente até definiu, né? Para a gente poder fazer essa análise e até testar onde foi colocado esses documentos, onde foram colocados esses registros, se estão da forma organizada. Isso é uma essa forma de envio e compartilhamento de documentos é uma das questões que são muito importantes que a gente organize antes da avaliação, para durante a avaliação a gente não ter estresse com isso. Então já está tudo ali organizadinho, a gente já viu que consegue ter acesso, está ali nas pastas por requisito, e se a gente precisa de algum registro adicional durante a avaliação, que é comum a gente precisar, o laboratório rapidamente providencia e insere na pasta, né, que normalmente é uma nuvem, né, um Google Drive, um Dropbox, enfim. Então, a gente tem pedido antes, sim. Tem uma lista, assim, a gente até organizou, né, pá? Então, assim, É, a gente tem uma listinha legal para poder fazer isso. Inclusive, já usei hoje, viu? Usei, já fiz uma reunião prévia hoje, tá tudo no esquema. Tá tudo no esquema, tudo no sigilo, tudo no esquema. O Silvio aqui, meu amigo, meu grande amigo Silvio, está perguntando se pode para a parte técnica. Pode sim, Silvio.
tranquilamente. Claro, a gente tem que fazer, tem todo o processo, todo o preparo para que isso ocorra de forma eficaz, né? Que dê tudo certo. Não é assim. É que a gente vai falar aqui uma outra situação, né? Vamos aproveitar para falar isso. Os laboratórios, quando ficaram sabendo da possibilidade de fazer avaliação remota, entraram naquela empolgação. Oba, eu posso fazer remota? Vou fazer remota. Aí você pergunta, mas você fez análise de risco, né? Porque a DICLA ela emitiu um comunicado, acho que foi em julho, Ale. Teve um É, comunicado, na lei 78 também tem um parágrafo que fala que o OC deve fazer uma análise de risco para avaliar se ele tem condições de receber uma avaliação remota, né? E aí você pergunta para o laboratório, eu posso receber uma avaliação, eu quero fazer uma avaliação remota. Você fez essa análise de risco? Sim, né? Eu tô preparado, eu tenho internet boa aqui, bora lá, vamos fazer remota, porque eu vou reduzir custo, vai ser mais barato, o avaliador também não vai pegar muita coisa, que isso é mito, não tem essa. Vai pensando, vai pensando. E aí, então, assim, por que a gente está falando isso, né? Que o laboratório tem que realmente se preparar, Silvio. Não adianta falar, então pode a parte técnica, bora lá, então vamos fazer a parte técnica e chega na hora ver o que vai dar. Não, tem todo um planejamento, tem um preparo, tem uma análise de risco. Isso é o segredo, né? Esse planejamento, esse preparo prévio é realmente o segredo para que dê tudo certo. Né? A gente, sem surpresas, né? O mínimo de surpresas possíveis que a gente tenha, tá? E tem uma outra questão que a gente quer comentar com vocês. Na NIT DICLA 78, no item 12.1F, ele fala o seguinte, que após o momento que o OC concordou, falou, confirmou, olha, eu tenho condições de fazer remota, eu quero fazer remota, respondeu ali no checklist que está pronto, está tudo certo, tudo, e chegou o momento da avaliação, e ele não deu condições para a equipe conseguir fazer essa avaliação remota, né? Ele não respondeu da forma que deveria, ele não estava disponível, os documentos, os registros não estavam disponíveis, enfim, se ele apresentou situações que atrapalhassem a nossa avaliação, ele pode ser penalizado, né? Ele vai por sanções, de acordo com a NIT-EJEC 141, e ele vai ter que arcar com os custos de uma tentativa que não deu certo, de avaliação remota, e com os custos de uma presencial para poder fazer essa avaliação remota. Então, por isso que a gente está aqui, né, Ale? A gente está aqui realmente porque para que os laboratórios realmente analisem, façam essa análise de risco, quando tomar essa decisão de que quer fazer uma avaliação remota, que realmente esteja consciente que está preparado, que tem condições de receber uma avaliação remota, para que não tenha desgaste, porque aí desgaste para as duas partes, né? Tanto para a equipe lá que tenta ali fazer um serviço frustrado, não consegue fazer, e quanto para vocês do laboratório, né, Ali? Você quer complementar alguma coisa sobre isso? Quero. Na verdade, já aconteceu com a gente, né? Vamos contar o que aconteceu com a gente. Né? Isso é para auditoria interna, mas para avaliação aconteceu comigo também. Você chega para o laboratório e pergunta, e aí, tá tudo bem? Vamos fazer uma remota? Vamos fazer uma remota. Aí você fala, você tem nuvem? Tenho nuvem. Procedimento tá eletrônico? Procedimento eletrônico. Registro? Eu tenho um registro, mas eu escaneio. Uma parte eletrônica, a parte em papel, mas a gente tem scanner aqui, o nosso scanner é ótimo. O scanner é ótimo, que bom, né? Aí você fala, então, e eu vou ter que acompanhar serviço. Quem perguntou aí, dá para acompanhar serviço? Dá para acompanhar serviço. Então, eu vou explicar para você como é que você vai fazer ou a gravação ou a filmagem. Filmagem em tempo real, né? Live, na hora, que nem a gente está aqui. Ou gravação que você vai gravar e eu vou ver uma parte. Tá bom, tudo bem, tudo tranquilo, tá sossegado, tá tudo certo, tá tudo certo. Então vamos para a parte de avaliação, partiu auditoria interna. E aí, quando começa a auditoria interna, bem, já está aqui, ó. Eu não sei se eu estou travando, eu não sei se vocês estão vendo eu congelando de vez em quando. Não, você Mas, está... por exemplo, estou indo bem?
Porque Tá. assim, a minha internet faz 2 dias que aqui em casa já não tá, mas já tá suave, já não tá bem. É fibra ótica, 200 megas, já tô com problema. Já até pensei que eu ia ter a estresse aqui hoje na live. E aí começa, aí você vai acessar as pastas, estão todas lindas, né? A gente, né, Paula, nós criamos uma forma lá de se organizar, né? E aí a gente vai lá, organiza. Hoje eu expliquei de novo lá para a organização como é o que eu queria, como é que ia fazer, como é que ia ser para uma equipe grande de avaliadores, como é que a gente organiza, como é que distribui as pastas, como é que põe na nuvem, como é que vai distribuir o acesso, como é que a gente vai proteger o sigilo das informações, que a gente nem falou sobre isso, como é importante, né? Sim. Lidar com a confidencialidade, né? Em relação às auditorias internas e às avaliações remotas. Então, como é que a gente faz com isso? E aí, na hora que a gente foi começar a fazer, abrir a pastinha, cadê o documento? Ah, já vou escanear, esqueci, falta só esse. Aí a pessoa vai escanear, ela volta. Então, você não sabe, o scanner acabou de quebrar. Aí você fala para a pessoa, não, então tá bom, instala no celular o Cam Scanner, ele vai escaneando pelo celular. Ah, tá bom, mas isso já 2 horas depois, né? Que a pessoa já tentou, já não sei o quê, vai lá. Aí instala o Cam Scanner. Aí a pessoa fala, puxa, mas meu celular não, nem cabe aqui, eu não estou conseguindo carregar o arquivo. Porque não cabe, eu tenho que apagar as fotos da família de viagem, porque não cabe, né? O arquivo que eu estou escaneando, porque está usando o celular pessoal. E aí já não deu certo de novo. Aí você está falando com a pessoa, começa a travar a internet. Ela fala, então, nesse horário, todo mundo aqui está fazendo tal coisa e carregando, aí faz o backup. Backup às 3 da tarde, não funciona a internet aqui. Essa internet às 3 da tarde. Bem, é uma série de situações. Aí nós vamos gravar o ensaio, vamos fazer a filmagem? Aí vai para o laboratório. Não, quero ir para o laboratório, vamos fazer a filmagem. Chega para fazer a filmagem, amiga. Lembra aquela filmagem que tinha aquela, não sei o que era, uma turbina, não sei o que era. Ela falava, e quem entende o que me diz? Quem entende o que a pessoa diz? Impossível, impossível de entender. Não dá para entender, não dá para acompanhar, não dá para fazer. Então, assim, é um desafio atrás do outro. E isso desgasta a relação. Porque nós vamos combinar, pessoal. Tá cheio de laboratório aqui conversando com a gente, né? Alguns já foram avaliados por mim, alguns foram avaliados pela Paula. Quando a gente está na avaliação, é tipo um casamento. A gente casa com a pessoa. Eu sempre falo, quem vai ser meu melhor amigo na semana? Né? A gente está naquela relação de amor, a gente está na fase da paixão. É uma delícia, né? Os primeiros momentos, a pessoa está tensa, tipo casamento, né? Ela não te conhece, é aquela tensão inicial, tá no altar te esperando, aí você conhece, quebra o gelo, né? Aí o padre vai lá, faz a bênção, e você começa aquele, né? Aquele namoro, a lua de mel, é uma beleza. Você está lá com o avaliado, ele está relaxado. E aí, quando tudo podia acontecer bem, o que acontece? Trava a internet, não tem acesso ao documento, na hora de gravar ou filmar não dá certo. Conclusão, a relação começa a desgastar, ó. Não dá 7 anos, não precisa nem de 7 dias, Não, nem de 7 horas, já estressou. Aí, o que a gente percebeu, né, Pá? Que assim, os nossos colegas, eu imagino, os nossos colegas e nós também, outras pessoas, se sentiam muito despreparados para enfrentar essa nova realidade e participar dessas avaliações remotas. Tanto que quando a gente abriu as turmas de auditoria interna remota, os nossos colegas avaliadores da SEGEC foram em massa fazer nosso curso, o que nos honrou muito, né? A gente se sentiu super honrada de tê-los nas nossas turmas, porque a gente nunca imaginou que pessoas que nós nos espelhávamos e pessoas que nos treinaram iam fazer o nosso curso. Sim. Então, nessa abordagem da auditoria remota. Então, a gente fez esse processo, fizemos com os nossos colegas, depois fizemos um passo a mais, porque, na verdade, a gente, de fato, fez um curso exclusivo para os nossos colegas, só para avaliadores, né? E que foi uma experiência maravilhosa, né? Porque a gente interagiu com os nossos colegas, interagimos com pessoas que a gente admira demais, a gente interagiu com os gestores de acreditação, foi algo espetacular. E aí a gente percebeu que faltava esse lado das organizações, dos organismos de avaliação da conformidade, porque eles também querem se organizar, eles também querem saber como é, né? E eu, como consultora, e a Paula também, a gente começou a sentir essa necessidade.
E aí eu falei, pá, vamos fazer um treinamento para os OACs. Vamos fazer um treinamento voltado só para laboratório, muito prático, muito passo a passo, muito explicadinho, muito assim, ó, item a item, o que, que tem que fazer para você se sentir extremamente seguro como laboratório, como organiza, para deixar aquela relação do avaliador e do avaliado assim, ó, lubrificada e perfeita, sem nenhum atrito. Porque se a gente tem problema, a gente não acessa, o avaliador, ele precisa fazer o relatório. Ele fica ansioso para fazer o relatório. E se ele não tem acesso às informações, a Paula já passou por isso também. Aliás, a gente passou junta. Nossa, estresse, estresse. Né? Estresse puro quando a gente não tem acesso ao documento, é puro estresse. A gente tem tempo para cumprir e a gente não consegue fazer o nosso trabalho, porque a gente tem essa dificuldade de acessar. Então, a gente ficou aqui pensando no que fazer, então a gente organizou no dia 14 de dezembro, marca aí na sua agenda, no dia 14 de dezembro, uma segunda-feira, a gente organizou um treinamento exclusivo para laboratório. Então, a gente vai fazer um treinamento de 6 horas, onde a gente vai explicar para vocês, passo a passo, detalhado e direitinho, como vocês vão se organizar, como é que vocês vão analisar os riscos, né? E como é que vocês vão saber e vão se preparados para fazer as avaliações remotas. Na verdade, num primeiro momento, vocês vão até saber se vocês estão prontos, né? Hoje, ou se vocês vão fazer um caminho para ficar prontos para fazer a avaliação remota. Então, o primeiro passo é diagnosticar como é que vocês estão. E aí, a partir do diagnóstico, vai para o passo da análise de risco. E da análise de risco faz todo o planejamento das ações, das suas atividades, dos recursos, porque não adianta só ter computador. Não adianta só abrir uma conta no Google, avaliação SEGEC 2021 e partiu que nem o louco lá. Não é suficiente, precisa de mais do que isso, né? Então, a gente, na nossa análise de risco, que a gente melhorou muito, né, Pá? Sim. A gente foi melhorando curso a curso a análise de risco. A gente foi pensando em muitos cenários diferentes. Porque a cada curso, a cada sugestões, a cada comentário dos nossos colegas, situações que eles foram passando, a gente foi enriquecendo a nossa análise de risco, foi enriquecendo. Então, a gente acabou criando realmente uma bagagem, um material com muitas informações e de forma que a gente consiga diminuir esses riscos, né? Porque a partir do momento que a gente consegue enxergar esses riscos, o negócio é enxergar os riscos. Às vezes a gente não para pensar. Então você vai pegando situação que um avaliador passou ali, situação que um auditor interno passou ali, situação que um laboratório passou também. Então a gente reuniu todas essas informações e foi enriquecendo o nosso material e para a gente poder passar para vocês. Então, assim, a chave de tudo é a análise de risco, seguida de um bom planejamento. A Lídia, né, nossa grande querida amiga Lídia, que está aí sempre nos apoiando, participou de uma avaliação remota que ela falou que foi exemplar. E foi exemplar porque o laboratório se organizou da maneira adequada. Ele enxergou como é que tinha que ser o processo e se organizou. E ela saiu tão feliz dessa avaliação, né? Eu nunca vi como a Lídia estava feliz. É verdade, é verdade. E tem detalhes, ó, vocês têm que pensar que a avaliação, perguntaram aí, a avaliação vai incluir acompanhamento de serviços? Vai. E o acompanhamento de serviços tem que ser feito com muito cuidado, muita atenção. E esse pedaço tem que ser feito assim, num ótimo planejamento e testado antes. Então, a maneira como a gente estruturou, depois desses 7 treinamentos, né, Pá? Que foram, no total foram 7, né? Nossa, não é? Olha só, a gente estruturou a documentação de tal forma que a coisa já vem redondinha, já chega redondinha para o avaliador. E o laboratório se sente muito mais seguro. As pessoas estão perguntando, eu estou aqui olhando, olho aqui, porque eu estou com o computador ali. Eduardo está perguntando das filmagens, eu queria responder para ele das filmagens ali. Então, ele está perguntando se as filmagens servem como registro de auditoria de avaliação. Eduardo, na NIT 78, é dado preferência para vídeos ao vivo. Tá? Então, a SEGEC prefere que as avaliações remotas sejam feitas ao vivo.
porém, se por algum motivo, por alguma situação justificável, pode ser aceito gravações. Mas isso é definido entre equipe, GA, enfim, né? Agora, para auditoria interna, tudo bem. Auditoria interna a gente acompanhou, fez algumas, né, Ale? Com filmagens na parte de hospitais, foi feito gravado um vídeo que a Ale não pôde acompanhar ali por conta da pandemia, e aí ela fez a análise do vídeo já gravado, né? Mas foi assim, foi gravado o vídeo no dia da auditoria interna, aliás, a gente estava em auditoria, e aí pedimos para que aquele serviço fosse gravado e enviado. Inclusive, no treinamento, nesse treinamento que a gente vai dar no dia 14, a gente vai mostrar para vocês como faz na prática. Né? A gente já tem isso meio organizado, faz na prática, inclusive vocês também vão fazer, para a gente ver se está tudo ok. Então, assim, você vai fazer. É um treinamento extremamente prático, porque eu e a Paula, a gente é muito prática. A gente não vai. A gente não é um treinamento sobre conceitos de auditoria, não é um treinamento de formação de auditor, ele é um treinamento para preparar o laboratório para avaliações remotas, com foco na SEGECRE, principalmente olhando os documentos normativos da SEGECRE, que também serve para as auditorias remotas, que é a mesma organização, não tem nenhuma diferença. O laboratório se organiza da mesma maneira. É que tem os requisitos específicos dentro da NIT 78, mas a organização é a mesma, não tem diferença alguma. Então, a gente vai detalhar aí passo a passo, a gente desenvolveu formulários, tem instrução de como usar TIC, né? Tem instrução de como manipular o Zoom, como usar as ferramentas, Google Meet, quais são as diferenças. Tem bastante informação aí. Vocês vão sair, assim, animados, querendo fazer avaliações remotas, eu não tenho dúvidas. Auditorias internas, ninguém mais vai querer presencial, né, Paula? Não vai querer remota. Né? Eu tenho um Mas a cliente gente aqui, gosta de estar falando, né? eu tenho um cliente aqui que está com a gente, que é de auditoria interna remota, a gente faz desde 2018 interno. Ele está aí também. Olha só. Também está aqui, tem um que eu já fiz. Mas naquela época, nas vezes que eu fiz auditoria interna remota, como eu faço muito da parte técnica também, Era mais eu ia no local fazer a parte a parte técnica. técnica, fazia presencial, e a parte de sistema de gestão eu fazia remota. Mas agora, ó, agora eu vou tocar o louco aí. Porque Está falando, a Ali, gente fica muito longe. a Elizabeth está falando que ela achou que os avaliadores foram bem exigentes, que dá para verificar muito mais evidências quando é remota. Exatamente. A gente tem uma concentração, o avaliador, quando está na remota, ele se concentra. Então, ele não tem muita interferência. Então, ele consegue contribuir mais para o laboratório. A gente interage igual, que nem a gente está interagindo aqui. Eu e a Paula, a gente conversou tanto, 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 que a gente, na verdade, parecia... A gente nunca conversou tanto na vida, né, Paula? A gente dormia, acordava junto e falava, Senhor! Né? Quando a gente se encontrou, a gente nem parecia que estava vendo ontem, né? A gente acaba se acostumando com essa ferramenta aqui, né? Então, a gente estruturou esse treinamento para conseguir fazer o negócio ficar prático. A ideia é essa. Então, marca aí na agenda, pessoal. Dia 14, a gente vai fazer uma única vez. Somente dia 14 de dezembro. Eu falei a data certa, pá? Tomara, né? Falou, 14 de dezembro, aniversário do meu filho. Falou. Olha, Lídia, me fala os minutos que eu fiquei sem o relógio. Eu não sei nem que horas são. Porque olhando, para as 9. Tem um besouro aqui em casa voando. Ó. Tá. Aí, ó, perturbando. Aí tem que falar do grupo lá do WhatsApp, ali. Fala aí, você. Então, como é que vai funcionar, pessoal? Quem tiver interesse, que eu acho que é todo mundo, e quem vocês souberem que possa ter interesse, vai na nossa bio, nos perfis no Instagram, pode ser na minha pessoal, na minha... A minha tá só na Seton, tá? A minha não tá também. Tá só na empresa. Tá ali, tá só na empresa, né? Mas depois a gente migra. E vai clicar lá no Linktree e vai cair direto num grupo do WhatsApp. É um grupo que a gente está criando para os interessados nesse treinamento. E aí, quem tiver no grupo vai ter uma condição super especial que a gente vai anunciar semana que vem.
Então, nós estamos naquele mês do Black Friday, a gente está no mês de novembro, tá aquela animação. Então, a gente, semana que vem, vai apresentar para quem estiver no grupo. A gente vai falando de informações, vai deixando todo mundo muito a par sobre como que estão rolando as auditorias e as avaliações remotas. Né? Vai deixando, se tiver alguma política diferente, é legal também que todo mundo está no grupo, quem é de laboratório, porque a gente também vai informando para todo mundo se tiver mudanças na política, se agora, inclusive, a gente recebeu uma comunicação da DICLA sobre o Covid, a gente vai informando, vai dividindo com todo mundo essas informações, né? Dos cuidados, dos avaliadores, quem tiver, quais são as tomadas de decisão a partir dessa segunda onda, que é uma coisa que está pegando e está muito séria. Então, eu acho que as coisas vão mudar meio numa velocidade muito alta daqui para frente até o final do ano. Então, quem tiver no nosso grupo no WhatsApp vai ter essas informações em primeira mão, a gente já vai entregar lá, e lá a gente vai anunciar as condições de investimento do curso e quando que vai abrir as inscrições. Então, é só ir na bio, vai agora já vai, não se perde. Vai na bio, entra no Linktree, entra no grupo. E tá no grupo, já está ali, já está sendo apto a entrar nessa condição especial que a gente vai fazer só para quem estiver nesse grupo do WhatsApp. E aí nós vamos reservar surpresas para esse dia e a parte importante do final dos nossos treinamentos. Pô, o que é? O brinde. A gente toma umas no final e dá um pouco de risada. Isso. Nosso treinamento, no horário que termina rigorosamente, a gente vai fazer um treinamento no horário das 9 a meio-dia, né, Pá? Isso. Depois das 2 às 5. E às 5h01 começa a comemoração, começa nosso brinde. Já virou uma tradição, a gente fez isso nas turmas, acho que a gente não fez na primeira, né? Mas a partir da segunda tem que parar. Não foi? Foi. E aí a gente uma fez... Uma turma que acabou 11 da noite e a gente ficou brindando até 1h30 da manhã. Foi verdade. A gente adora. Aí a gente tricota, assim, a gente terminou, como eu sempre digo aqui em casa, né? Primeiro obrigação, depois a diversão, né? Então, depois que a gente terminar a nossa diversão, que vai ser o curso, a gente vai para a obrigação que é o brinde. A Elizabeth Zago falou que já foi casada com nós duas, bigamia. Porque bonitinho, é verdade. É verdade. Vá, deixa eu ver se a gente caça mais alguma pergunta aqui, ó. Eu estou olhando aqui. Você está olhando? A Eliana, queridíssima, falou que fez uma avaliação remota essa semana e que deu tudo certo. Foi você, né, Eli? Que falou. Acho demais. E no caso da Eliana, é muito importante, porque esses laboratórios todos de saúde animal geralmente estão em locais muito de acesso remoto, né? Tem escopos pequenos e são de locais muito remotos. Eles são os principais candidatos para fazer avaliação remota. Porque a gente viaja um dia e meio para chegar no lugar, para acompanhar, às vezes, um ensaio, 2 ensaios, né? Da equipe de 2 avaliadores, ou pelo menos a economia que tem. E a economia, não vou nem falar que é de recurso financeiro, né, Pá? Mas economia de tempo. Que hoje... Sim, principal. Principal é o tempo. É o tempo que a gente deixa de estar com a nossa família, é o tempo que a gente deixa de estar com os filhos, é o tempo que a gente deixa de ficar com a gente mesmo, no lugar que a gente se sente protegido, que é a nossa casa, né? E a gente está aí nessa vida louca aí. Então, a auditoria... As avaliações remotas vieram como um recurso para ficar, não tenho dúvida. Pessoal, quem quiser aprender sobre como organizar o laboratório, e principal, ó, tem uma coisa legal do nosso treinamento, claro, é que quem não sabe fazer gerenciamento de risco, não sabe fazer análise de risco, vai aprender a fazer análise de risco para avaliação remota e pode levar... A gente fez uma mentoria, né, Pá, sobre isso. Onde que está essa mentoria? Está no canal do YouTube. Qual do teu canal aí? Descomplica Lab. Mudei o nome do canal, sabia, Lê? Descompliquei o nome. Estava Ceton Lab Community. Aí, para eu falar esse nome, a pessoa se embananava toda. Eu falei, quer ver, está muito complicado. Então, chama Descomplica Lab.
Então, está no canal do YouTube, estão os vídeos gravados dessas nossas mentorias. E na Linktree tem o PowerPoint para baixar, na bio, tá? Entendi. Ó, a Carla fez uma pergunta que eu achei super legal aqui, ó. Eu ia falar ela, fala aí. Você falou? Tô aqui Deixa eu olhando. falar aqui, tô olhando aqui. Quando acontecem esses problemas de internet, posso pedir os documentos depois da auditoria? Você está numa avaliação. Você está falando auditoria ou avaliação, né? Porque se for avaliação, né, você está fazendo uma avaliação remota, você tem que ter um plano B, né? A gente vai conversar sobre isso. Então, tem que apresentar durante a avaliação, sim, os registros. Ó, para quem tem dúvida, se a avaliação remota tem prazo diferente, duração diferente Tudo do que uma igual. presencial, não tem. É tudo igual. Tudo igual. Então, assim, se você costuma receber no seu laboratório 3 avaliadores por 4 dias, por causa do teu escopo, vai manter a mesma coisa, provavelmente. Ou aumentar se você tiver extensão de escopo. E aí você tem exatamente por isso é tão importante todo o caminho que a gente vai ensinar vocês a fazer nesse treinamento, para evitar, porque isso é muito estresse. Não tem coisa mais estressante para o avaliador ele ter que fechar relatório e não ter evidência para fechar o relatório. Aí a gente começa a aplicar NC e o cara fica doido, né? É igual na presencial, se não mostrou o registro para a gente durante a avaliação, é igual presencial, não muda nada. Eu não sei quantos minutos a gente tem ainda, porque tem que ser um pouquinho antes, senão perde a gravação. Oi? 7 minutos. 7 minutos. A Isa perguntou como é realizada a avaliação de serviço de amostragem remotamente. Isso a gente vai explicar lá no curso. Eu passei por uma avaliação remota, onde era eu e um avaliador técnico, e ele fez exatamente a avaliação de serviço de amostragem. Eu acompanhei junto com ele, né, pelo vídeo, ao vivo, e deu para fazer perfeitamente. Assim, a gente conseguiu acompanhar com tranquilidade. E teve uma hora que deu um probleminha de internet, mas aí ele tinha um outro celular, olha como é importante, né? Com outra banda, e aí funcionou. E aí a gente seguiu. Então, nesse momento, é muito importante que o laboratório se sinta confortável com isso. Porque, assim, o avaliador, ele vai explicar o que ele quer ver. Ele vai roteirizar o que ele quer ver. E aí, é muito importante que quem vai ser avaliado, e às vezes é um técnico de laboratório, às vezes é uma pessoa que é tímida, uma pessoa que vai ficar desconfortável. Então, é muito importante nesse momento que ele já esteja habituado, que ele já saiba o que vai acontecer. Sempre na vida, pessoal, olha, eu quando eu resolvi andar de montanha-russa, eu já percebi que eu tinha que ir 3 vezes na montanha-russa. A primeira vez, eu não sei o que acontece. Eu vou de olho fechado, mas eu não abro o olho de jeito nenhum, mas não por nunca. Porque só que eu só fico tentando mentalizar o caminho, porque eu quero saber o que acontece. A segunda eu abro um pouquinho, assim, ó. Eu abro uns pedaços. Aí a terceira eu já aproveito. Curto tudo. Porque quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente fica extremamente tenso. Quando a gente sabe o que vai acontecer, a gente se sente tranquilo e seguro. Então, fazer essa coisa de treinar, saber, planejar muito bem o que vai acontecer, dá uma tranquilidade, pessoal. E casamento bom é assim, né? É um casamento tranquilo, você já conhece seu companheiro, você sabe o que vai acontecer, você sabe o que deflagra nele uma irritação, você já evita. Né? Boas relações humanas são assim. Para que a gente vai arrumar estresse, pessoal? Deixa like, vamos lá, por favor. A gente adora, né, Paula? A avaliação que a gente ama é quando dá tudo certo. A gente adora. A gente adora. Bom, então vamos ter que encerrar. Eu acho que já deu, né? Você entrou atrasada um pouquinho, eu entrei antes, então. Então... Atrasada não, é que eu entrei antes para receber todo mundo. Pessoal, entra no Linktree, vai lá no nossa bio, clica no link, entra no grupo do WhatsApp. Quem não está nesse treinamento, vocês sabem que tem interesse, compartilha, fala para entrar lá. A gente vai passar o final de semana inteirinho aí com esse link aberto desse grupo do WhatsApp. Segunda-feira a gente fecha ele. E aí a gente vai, depois de fechado, vai apresentar para vocês
os detalhes do nosso treinamento. Todos os detalhes. Obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente. Foi muito bom compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês. E até a gente vai se falando no grupo. Vamos se falando. E obrigada, pessoal. Olha que a gente vai se acostumando com isso, hein, Paulo? Depois, daqui a pouco, a gente vai viciar. Beijo. Beijo, pessoal. Muito beijos. Beijo. Beijo.